Estamos online? Estamos online? Estamos online, muito bem. Então, a partir de agora, eu estou começando a live Papo Inquieto, com um convidado bem especial também, um amigo que eu fiz aqui num festival no Brasil, um jovem ator, um cara, gente boníssima. Então, antes de chamar esse convidado, eu vou dar um recadinho aqui. Quem estiver aqui na live acompanhando, por favor, compartilhe nas suas redes sociais aí, no Facebook. Quem quiser fazer perguntas ao longo da live também, fique à vontade. A gente vai tentando encaixar as perguntas. Oi, Valênia. Valênia está aí também já, dando um oi. Seja muito bem-vinda. E então, vamos lá, vamos começar. E venho aqui chamando esse meu amigo, Joelce Beija-Flor, um jovem artista, e vamos lá conhecer a história dele. Entra aí, Joelce, seja bem-vindo, meu amigo. Alô, E aí, cara? e aí? Já posso começar a falar? Pode dar um oi aí para quem você tem que dar um oi. Se tiver Boa noite. amigo teu. Boa noite a todos aí do Ó, Brasil. boa noite, a Olá, Valênia tá aí, já dando boa boa noite. noite. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Boa noite, África. Boa noite, América. Boa noite, Europa. Boa noite, mundo. Bom dia, conforme a Pois hora é. que escutarem a nossa live. Sou Joel Beija-Flor e vamos ter um tempinho de conversa para que eu possa trocar um pouquinho da ideia sobre a minha carreira profissional e também sobre algum. As Basicamente vai ser uma fofocas da conversa. vida, as Basicamente vai ser fofocas da uma. vida, Pois. as famosas que você tá saindo. Perfeito. Vamos lá então. Então já encontrou mais gente aí. Olha, minha sogra tá aí também. Ah, sério, um beijinho para a senhora, um grande abraço. Família dando apoio, né? Vamos lá. Então tá, cara. Vou começar pelo começo. Deixa eu me enquadrar aqui. Vou Sim. começar pelo começo. Talvez hoje a gente tenha poucas pessoas visualizando aí, porque é uma sexta-feira e o meu Uhum. Brasil está pegando fogo com um certo vídeo de um certo presidente. Uhum. 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 Então, as pessoas estão empolvorosas aí na internet. Yeah. Então, seja bem-vindo quem estiver por aqui. Quem quiser ficar até o final, eu agradeço. E obrigado também por quem está passando. Perfeito. Então, vamos lá. Joel, ô, Joel, Sim. vamos pegar o começo então, cara, que não é a tua vida, não é o teu trabalho no teatro. Fala um pouquinho de São Tomé e Príncipe, do seu país. A gente aqui no Brasil conhece tão pouco, né? É, Praticamente quase nada. Então, pois, fala um pouquinho pois, desse país maravilhoso aí. Eu já visitei alguns países, né? Então, pois. fala aí desse país que você tem. Basicamente nós somos São Tomé, somos duas ilhas, São Tomé e Príncipe, e estamos no Golfo da Guiné, no continente africano. São Tomé, juntamente com o Príncipe, forma uma área territorial de 1001 km² e temos por volta de. Oi, é um prazer sim te ver aqui, Maria. E formamos por volta de 200 mil habitantes atualmente. E pronto, e tivemos a nossa independência. Nós também fomos colônia de Portugal. Tivemos a nossa independência em julho de 1470. Estamos aí 40 e tal anos de independência. E pronto, é basicamente no que se resume a São Tomé e Príncipe. Nós também temos a língua em comum, que é o português. E para além da língua portuguesa, nós temos outras línguas crioulas, que é, por exemplo, a língua de Cabo Verde. Nós temos uma língua do príncipe, que é a língua linguia. Nós temos a língua tradicional, que é forro. Nós temos também a língua, que é uma mistura da língua de povos africanos, de povos de Angola e de nativos de São Paulo, que deu a origem à língua angular, o anguené. E basicamente somos uma mistura de raças em São Tomé e Príncipe, porque São Tomé e Príncipe funcionou como um entreposto de escravos. Os portugueses pegavam escravos de diversas paragens e levavam para ali, depois para distribuir para a Europa, e assim passamos a ter uma mistura
de raças ali. E eu também me sinto como um ser de mistura de raças, tanto é que eu me sinto de Brasil, me sinto brasileiro, porque um dos meus primeiros países, meu primeiro país que eu conheci foi Brasil, e tenho um afeto muito grande por esse povo. Ah, legal. E quero também E muito, não sei se estão a ouvir, e quero tô também ouvindo, tô muito, muito ouvindo. te agradecer em específico, quero também muito te agradecer em específico por ter esta iniciativa de, de poder conversar com os artistas e saber dos artistas, e é nesse momento que nós sentimos que o que nós fazemos tem também uma pujança, tem também uma aceitação, e nós sentimos mais artistas quando conseguimos falar com outros sobre o que nós fazemos, como é que é o nosso trabalho. Eu acho que significa muito, muito Sim. obrigado. Joelson, deixa eu te cortar um pouquinho, tá me ouvindo? A tua imagem travou aqui para mim. Acho que a conexão deu Alô? ruim aí. Yeah. Tá me ouvindo? Ah, Yeah. Sim, estou a te ouvir, deixa eu... estou a ouvir. Tá, o áudio Estou a tá ouvir. ótimo para mim, mas a imagem ela tá travando. Ela congelou. A imagem é minha, está a travar aqui? Abaixa um Aqui a minha pouquinho o está a teu volume travar? também, por favor. Tá bem, tá bem. Tá bom? Uhum. Deixa eu ver. Tá? Manda ver aí. Bom, a imagem ainda tá picotando, Tá. né? Tá... Agora voltou. Aí, agora você Ei, tá bonitinho. voltou. Yeah. Vamos lá, continua. Desculpa Pronto. te cortar, cara. Desculpa. Não tem problema, não sei se o pessoal conseguiu entender tudo aquilo que eu disse, mas eu vou só tentar ver se eu repito mais. Beijo. Ok, Cida. Não sei se o Pega a pessoal entendeu tudo aquilo parte, que eu disse, mas pega a parte que basicamente eu queria, para além de você fazer um. disse que se sente um pouco mais brasileiro também, porque foi aí que começou a travar. Sim, eu sinto sim um pouco. Exato, eu sinto mesmo um pouco um afeto com o Brasil. Para mim, o Brasil é como se fosse a minha segunda pátria, porque foi um dos países que eu conheci fora do meu país. Foi conheci, e então eu tenho. E depois as pessoas, a forma calorosa como me receberam das vezes que eu fui ao Brasil. Então eu tenho o Brasil como minha segunda pátria. Sempre que eu vejo qualquer coisa relacionada ao Brasil, eu me interesso. E pronto, gosto muito do Brasil. Das coisas também, quando estive em Brasil, que eu me senti também um pouco triste, foi que ali em Brasil não conheciam Santo Tomé e Príncipe, mesmo nós tendo ali em comum. Quando nós em Santo Tomé e Príncipe conhecemos e consumimos muito o Brasil, eu me senti um pouco. Sempre que eu tinha que ter um trabalho de casa muito grande para poder explicar às pessoas como é que é o Santo Tomé e Príncipe, isso e aquilo, senti-me um pouco triste por causa disso, e acho que nós poderíamos fazer um exercício disso e não sei. Santo Tomé e Príncipe precisa ser mais conhecido, e agradeço a ti por ter esse trabalho de trazer-me pelo menos à ribalta, e nós os artistas em São Tomé e Príncipe estamos com um papel preponderante para podermos demonstrar aos outros que nós existimos, principalmente a lusofonia. Legal. Ó, tem gente aqui já de. Tem um amigo, Diógenes, já está aqui também. Uhum. Ufa, demorou algumas dificuldades consegui chegar. A partir de Angola, boa noite a todos. Então já temos Angola aí também nos assistindo. Grande abraço, Angola. Tem nosso amigo Chagas Cassiano, daqui de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Envio meu abraço. Seja bem-vindo, Chagas. O Chagas, Bem-vindo, Chagas. Ele tentou entrar hoje, 7 da Por manhã. acaso. Chagas, obrigado, viu? Desculpa. Por acaso. É às 7 da noite. Obrigado por você ter tentado hoje cedo, mas estar aqui agora à noite com a gente, tá? Obrigado mesmo. E é isso. Então, Joelson, não sei se está ressonando aí, o público, as pessoas que estiverem aí, podem me dar um feedback se está ressonando a minha voz. O meu irmão está aqui também, falou que estava ressonando. Já baixei o volume e distanciei o microfone. Então, não sei se está rolando alguma coisa diferente aí para vocês.
Bom, vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me avisam. Então, meu querido, fala aí então, do teu começo, que é Yeah. fora a tua terra, né? E antes do teatro ainda tem o jornalismo, né? Você é Pois, jornalista pois. Pois, antes de pois, ser antes. ator, né? Então, Eu conta um gosto. pouquinho desse Yeah, teu outro obrigado. lado aí. Obrigado. Eu gosto um pouco de rir quando as pessoas dizem que eu sou, para além de fazer teatro, e dizem que eu sou jornalista. Eu costumo rir um pouco com isso, porque eu não me sinto jornalista. Também ainda não me sinto um pouco ator, mas eu vou começar pelo menos basicamente a fazer uma síntese de como é que eu comecei, como é que eu comecei a entrar na área de representação. Primeiramente foi no inicial eu não tinha bons resultados na escola. Não tinha assim bons resultados na escola. E depois eu tinha uma pressão em casa dos pais de que eu tinha que arranjar automaticamente emprego. No meu país é assim, ou tu dás bem nos estudos, ou tu tens de arranjar e ir ao pé de um mestre que saiba pelo menos carpintaria, mecânica, coisas dessas, e ao pé do mestre para aprender. Tu tens ou uma dessas opções. Então, eu não estava a dar muito bem com os estudos e também não dava muito bem com essa parte de ir ao pé do mestre aprender. Eu não dava lá muito bem. O que aconteceu? Um dia foi um amigo ter comigo, o nome é o Clinton, e disse-me assim: Olha, apareceu uma formação, ou seja, uma oficina para atores, para televisão. Naquela altura era a televisão de São Tomé e Príncipe, a única televisão. Temos ali uma televisão de nome TVS. Disse-me assim: Olha, apareceu uma oficina para formar atores e coisa assim e tal. Disse, pá, então tá bem, já que é para atores e essa área de beijar a mulherada e coisas. O que eu estava a pensar era o meu preconceito sobre esta área, o que eu estava a pensar. Então decidi Uhum. aceitar e ir com ele fazer isso. E fiz e, e a partir daí comecei a gostar da área e sempre fui muito tímido, mesmo quando fazia aquela área, sempre fui muito tímido, mas eu percebia, o que fez-me gostar também daquela área, eu percebia que a minha timidez, eu precisava driblar um pouco a minha timidez e eu estava num sítio em que eu tinha a possibilidade de conseguir fazer alguma coisa para melhorar a minha timidez. Então fui fazendo. E não obstante isso, mesmo muito atrás, eu sempre fui guiado, sempre as coisas que eu ia fazendo, sempre me davam sempre rumo para a representação. E eu não entendia o porquê que isso acontecia. Basicamente, desde a minha infância, o meu sonho não era ser ator e nem nada disso. Eu pensava em ser músico, em cantar e coisas dessas, ou jogar bola, coisas dessas. Não pensava em ser isso. Mas depois de fazer a oficina, que foi com o Paulo Pascoal, um ator angolano, e o Roger Moore, que é o jornalista português e também entende também da área de representação, deu-nos essa formação. Foi uma formação de uma semana apenas. E após essa formação de uma semana, essa formação tinha como objetivo de nós começarmos a produzir conteúdos que sejam pequenos para a TVS, que era a televisão na altura. E após essa formação, olha só, uma semana, só uma formação, formação de uma semana. Uhum. E após isso, nós começamos a produzir conteúdos. É, não foi lá nada muito aceite pela malta, mas nós começamos a ver isso como um caminho. Depois esse projeto acabou e nós estávamos parados e encontramos um grande amigo e o grande mestre para mim, um grande mestre. Nós temos muita visão de que mestre é quem formou, tem mestrado, mas na nossa cultura, mestre é a pessoa que te ensina alguma coisa, ele é o teu mestre. E para mim, essa pessoa foi o meu mestre para a área de teatro, que é o Laurindo Vicente. E ele depois uniu todo o pessoal e disse assim: Olha, o projeto acabou, mas que tal se nós formarmos um grupo de teatro? E a malta não estava muito preparada para o teatro, porque a malta via o teatro como se fosse
alguma coisa muito de tabu, como se fosse uma coisa muito em que as pessoas se expõem ao Uhum. ridículo para os outros rirem, para isso, para aquilo. A malta não dava muito a ver a parte cultural ou outras coisas do teatro. Pois eu aceitei o desafio com ele e tentei experimentar a parte do teatro. Nós formamos um grupo, começamos a trabalhar e tal. Depois eu senti que eu parei e disse assim, não, espera aí, eu fiquei um ano e pouco no teatro. Eu disse assim, não, esta área que é a área que eu gosto, porque eu senti-me que eu defendia muito o teatro. Sempre que nós víamos alguma coisa, alguma indiferença, que isso, aquilo, eu defendia muito o teatro e de todas as áreas que eu já participei, que eu já explorei, o teatro foi a área que eu mais defendia. Então foi, eu acho que foi a partir daí que eu senti-me, não, eu estou em casa, eu acho que essa área aqui que eu vou conseguir, vou começar a debater mais sobre essa área. Depois eu queria também aprender mais coisas, aprender com mais mestres. Saí do grupo em que nós formamos, que é o Surpresa da Madrugada. Saí do grupo em que nós formamos. E olha só, nós pensamos em ter esse nome Surpresa da Madrugada porque a nossa intenção foi fazer televisão. De repente surgiu-nos a hipótese de fazer teatro. Para nós foi uma surpresa. Nós dissemos, não, vai ser Surpresa da Madrugada o nome do grupo. E formamos. E a partir daí saí do Surpresa da Madrugada, fui para o Cacau Teatro. E a partir do grupo Cacau Teatro, eu tive aprendizado com outros mestres que me ajudou a ir para o Brasil, a minha primeira viagem para o Brasil. E olha só, antes disso eu tive muitas hipóteses para poder viajar, mas eu nunca quis sair do país. Mas quando surgiu uma oportunidade com o teatro, eu viajei e foi a partir daí que eu conheci o primeiro país, que foi o Brasil, e que eu tenho muita afeição pelo Brasil. Se calhar também por causa disso, porque é o país que o teatro me levou. E a partir de Cacau, fui aprendendo mais coisas. E depois eu me centrei, eu disse, não, a partir daí eu também precisava também me desafiar, formar um grupo. Formei um grupo, que é o Sorriso Negro, e nós começamos a trabalhar. Nós fizemos também algumas viagens, como também para Angola, também fomos para Portugal. Tudo E isso pronto. com esse grupo Sorriso Negro, né? Não com. Como que é o da madrugada? Não, não, com a madrugada não, com surpresa da madrugada não, mas com Surpresa. sorriso, com a Cacau Teatro e com Sorriso Negro nós conseguimos Tá. fazer internacionalizações. Eu consegui fazer internacionalizações e também após isso fui trabalhar também numa escola em São Tomé, que é a Escola Internacional de São Tomé e Príncipe, a qual eu fui professor de expressão dramática durante 3 anos ali, e graças ao dinheiro que eu conseguia com a expressão dramática, eu fui pagando o meu curso extra, porque eu tinha duas hipóteses. Uhum. Eu não podia deixar o teatro, mas também não podia deixar de estudar, porque a minha mãe, para convencer a minha mãe que eu não queria deixar estudo, eu tinha que fazer o seguinte: eu saía de casa desde as 12 da manhã, só voltava até para ir para 0 hora, que eu voltava em casa, e das 12 até as 17 eu estava no ensaio. E aí das 17 eu tomava um banho, a partir do grupo eu tomava um banho lá, e trocava de roupa, já saía de casa com a roupa pronta para a escola, trocava de roupa, às 18 eu começava a aula, até às 23, 20 e pouco eu saía da escola, depois lá para ir para casa, ou seja, eu fazia uma parte, dedicava uma parte que era para mim, uma parte que era para minha mãe, que era os estudos, e quando terminei nono ano, eu entro para fazer o profissional, eu escolho a área de comunicação social e turismo, e eu especifico logo em jornalismo, e eu faço essa formação simplesmente de jornalismo, simplesmente para minha mãe, para dedicar a minha mãe, mas aconselhando todas essas andanças com o teatro. Eu estava sempre a conciliar os estudos com o teatro que eu mais gostava. E quando terminei a formação de jornalismo, dediquei à minha mãe, fiz a questão que ela lá estivesse, mas infelizmente ela não apareceu, mas dediquei na minha tese que esta formação é para de minha mãe, agradeço a Deus e a minha mãe.
E eu dediquei a formação para minha mãe. E pronto, basicamente agora eu me encontro em Portugal a fazer a tirar a licenciatura em Teatro e Artes Performativas, que é a área que eu gosto, e espero não, vou concluir esta formação e escrever ali. Eu dedico este curso para todos os meus mestres e para mim, em específico porque é um curso meu e depois a gente vai conversar se calhar como é que eu consigo. Yeah. Bom, eu ia te fazer essa pergunta mais para frente sobre Portugal, né? Mas já que Yeah. você já entrou nesse assunto, Uhum. você está em Portugal desde quando, assim? E você fez um processo seletivo, através de bolsa? Como é que funciona onde você estuda? E basicamente é isso, por enquanto. Yeah. Me fala. Yeah. Primeiramente eu vim todas essas andanças que eu fui fazendo com o teatro. Eu tive depois de participar num concurso da Procultura, que chama-se Procultura. É, é um projeto com parceria com a instituição de Camões. E esse projeto financiou bolsas de estudos para os países africanos de língua de expressão portuguesa e Timor-Leste. E eu participei, eles participaram para a área de teatro e também para a área de música. E eu participei. E o que mais ajudou-me foi duas coisas. Olha só a contrariedade. O que mais ajudou-me foi duas coisas. Foi porque eu, para além de fazer teatro, eu preservei o meu estudo e também porque eu terminei a formação toda desde 2016 e continuei só a me dedicar apenas a dar aulas de teatro e coisas dessas. Tinha várias perspectivas de fazer a minha licenciatura, fazer uma coisa maior, mas eu não esperava que cairia uma oportunidade dessas. E então, quando surgiu, eu já tinha o meu estudo preservado e também já tinha, ao mesmo tempo, uma trajetória, ou seja, na estrutura desse concurso exigia que tinha que ser um profissional que trabalhava ou que já exercia função nesta área, que tinha um currículo. Então, todas essas andanças eu consegui conciliar as duas e me inscrevi nessa candidatura e fui para a área do teatro, só por coisa, fui o único selecionado para a área do teatro, pelo menos no ramo de licenciatura. Na área do mestrado também teve uma outra colega, na área de música também teve um outro colega. E nós viemos aqui em Portugal, eu principalmente cheguei em Portugal, cheguei primeiro, cheguei em novembro, meados de novembro. Foi um processo bem complicado porque eu saí de um clima tropical e cheguei aqui em Portugal em novembro e as aulas já estavam quase no fim, porque em São Tomé e Príncipe nós agora, não sei se com essa pandemia a coisa, depois dessa pandemia a coisa vai mudar. Nós agora temos um processo muito complicado que é o processo com visto. É, o meu passaporte estava na embaixada coisa de meses que não saía. Depois de sair, quando eu cheguei aqui, cheguei muito, 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 muito atrasado. A faltar coisa de um mês e pouco para terminar as aulas. E depois eu tinha que passar tinha que me adaptar ao clima, à comida, às pessoas. Ou seja, o teatro me trouxe para um lugar, especificamente numa zona em que eu não conhecia ninguém. Era como se eu tivesse que começar tudo de zero, tudo de novo. E não me arrependo de ter começado. E ainda bem que eu fiz esse recomeço. E pronto, eu consegui me adaptar, até porque eu já tinha bagagem pouca, embora já consegui me adaptar. E pronto, e consegui fazer amizade com colegas. Só para teres noção, no meu país nós não temos assim universidades tão grandes, por exemplo, como aqui. Quando eu cheguei, só a minha universidade já podia caber quase toda a minha zona onde eu residia.
E eu andava, comecei a andar debaixo do inverno e tal, comecei a andar para um lado para o outro a perguntar onde é que eu faço, como é que eu faço para chegar à secção que tem curso de teatro e artes performáticas. Ah, menino, faz para aqui, para a esquerda. E eu andei sempre debaixo do inverno e tudo. Mas consegui. Hoje já a coisa já está a normalizar e já me adaptei. E pronto, também tive ajuda, tive pessoas que também colaboraram comigo. Basicamente, o que é que eu quero passar com toda a minha trajetória? Eu quero basicamente dizer o seguinte, é que nós, quando queremos uma coisa, nós não podemos ficar à espera simplesmente de uma grande formação ou de uma grande oportunidade. Nós temos que ir fazendo coisas, mesmo que seja a base... Oi, Creuza. Nós temos que ir fazendo coisas, mesmo que seja a base da nossa intuição artística, nós temos que ir fazendo coisas, porque eu acredito que mesmo esta oportunidade que me apareceu para a Bolsa, se eu não tivesse um currículo, uma andança, mesmo com a minha intuição, com, com, com as palavras de alguns mestres, eu não chegaria, se calhar, eu não chegaria a ter esta bolsa. E às vezes nós paramos e idealizamos. Não, eu quero primeiro uma formação, uma grande formação para começar a fazer as coisas. Não, começa a fazer as coisas, começa a aprender com as pessoas que estão perto de você, Sim. começa a estabelecer metas com as pessoas que estão por perto e aos poucos tu vais trilhando a tua própria trajetória e vais fazendo as coisas. Acho que Claro. pelo menos eu tentei fazer isso e deu certo. Pelo menos tentei fazer isso e deu certo para mim. Yeah. Uhum. E voltando aí, saindo de Portugal, voltando para São Tomé, Uhum. como, como que é a cena teatral Yeah. no teu país, assim? Fala um pouquinho dos grupos de teatro, das companhias, enfim, fala do movimento teatral que tem no teu Yeah. país, se tem movimento, né? Yeah. É, pronto, no meu país, acho que nós temos de tudo quase. Mas só que as áreas do teatro que mais predominam no país é tragédia, a comédia, mas é a tragédia e a comédia. A tragédia predominante que é o teatro popular que nós temos, que é o Chiloli, que é muito conhecido, que, que é o teatro que veio da Ilha de Madeira para São Tomé e Príncipe, Ilha de Madeira, Portugal, para São Tomé e Príncipe, se não estou no erro, entre século XVI, meados do século XVI, para São Tomé e Príncipe, e a partir de lá começamos a ter um teatro. Depois saímos daquele teatro, entramos num estilo carnaval de São Tomé e Príncipe, que é o Tlundo. Tlundo também, que é um teatro muito, que é considerado o teatro musical de São Tomé e Príncipe. E esse teatro é muito à base de improviso, quanto o Tiloli já tem um texto, uma narrativa toda, e tem uma história muito europeia, com uma mistura das crenças e tradições africanas. Também tem música, o Tiloli, mas tem essa mistura europeia e tudo. O Tlundo já tem um lado um pouco mais africano. E o Tlundo, só uma ideia, o Tlundo, em todos os carnavais, toda a época carnavalesca, os grupos de Tlundo saem de porta em porta e vão fazendo as apresentações teatrais e as pessoas pagam, chamam os grupos para entrarem nos quintais, fazem as apresentações, as pessoas pagam uma quantia simbólica e eles saem, vão de porta em porta fazendo assim, e é assim que eles E sobrevivem. essas Yeah. apresentações, por quanto tempo? Essas apresentações são apresentações, podem demorar, mas podem demorar por aí 10, 20 minutos, dependendo, porque são assim, eles retratam várias histórias dentro, por exemplo, dentro de um só pacote.
porque tudo vai depender também de quanto é que a pessoa tem para pagar. E eles cobram por histórias, tá vendo? Eles contam, por Ah, exemplo, uma história, cada história pode demorar por aí seus 1, 2, 3, 4 a 5 minutos, por exemplo, 4 a 5 minutos cada história. E as pessoas vão pagando consoante a história. E eles vão fazendo isso, mas são as histórias muito, muito, muito do dia a dia. Mas na altura eles falavam muito das histórias que tinham a ver com mulher e isso e aquilo. E o engraçado é que quase todas essas apresentações, tanto no Tlundo como no Chiloli, todas essas apresentações eram feitas especificamente por homens, e os homens é que interpretavam o papel das mulheres. Depois do Chiloli e Tlundo, começamos a ter depois o nosso teatro à base de improviso, e a partir daquele teatro à base de improviso, passamos agora aos nossos teatros atuais, que eu posso dizer o teatro mais contemporâneo. Não é que o teatro de improviso não seja contemporâneo. Passamos agora ao teatro mais de palco contemporâneo, porque aquele também de improviso eles faziam mais nas comunidades, como forma de uhum. sensibilização, de dramatização, essas coisas. E passamos agora a um teatro. Yeah. Quarteto, né? Exato, exato. E passamos a ter depois um teatro mais de palco e mais isso. Ah, basicamente é isso. Nós temos quase de tudo, mas os estilos mais predominantes é a comédia, a tragédia. São esses dois estilos que temos mais predominante em São Tomé e Príncipe. Também temos esse esse teatro musical, que é o Tlundo, mas o Tlundo aos poucos tem se perdido, mais por causa da globalização e outros fenômenos, e depois as mudanças. Também nós temos uma sociedade um pouco conservadora, as pessoas dificilmente permitem que o que é cultural sofra alterações ou transformações, e depois acho que a partir disso as pessoas optam mais por se calhar ir por um outro estilo, não sei, mas o certo é que o Tlundo tem estado a perder-se. A gente, Yeah. outro dia conversando, você me disse que até há pouco tempo, Hum. se você fizer pergunta, ó, Antônio Maria tá aí, boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. A gente tem aqui já amigos da Itália que estão assistindo, Eliel, um beijão. Tem amigos do México, tem nossos amigos de Angola, os nossos amigos aqui do Brasil. Bom, voltando, a gente estava conversando outro dia, você me disse que até pouco tempo, coisa de poucos anos, não tinha mulher na cena teatral, né? Yeah. No teatro. Fala um pouquinho dessa mudança, né? Pois Da é. entrada das mulheres no palco, assim, que, né? Pois. Para dizer-te, assim, na nossa sociedade ainda é muito, ainda o papel da mulher é algo que, o papel, ou seja, o empoderamento das mulheres é algo que para nós tem sido uma barreira que aos poucos nós procuramos perfurar essa barreira, para que as mulheres consigam ter um papel preponderante na sociedade, porque mesmo a arte feita clássica há algum tempo atrás, se formos ver, tinha muito preconceito carregado sobre as mulheres, mas atualmente nós já conseguimos ver mulheres a ingressar nas companhias de teatro, mulheres a fazerem teatro, e nós já conseguimos ter teatro que não sige muito a mensagem especificamente a falar das mulheres. Vou falar mais uma vez de uma amiga turca, que é minha colega, que está na minha turma do curso de Teatro e Artes Performativas. Se ela estiver a olhar, a apreciar esta live agora, um beijo para ela. Ela me disse o seguinte, que é muito fácil ser mulher. Boa noite, olá, Edrickson. Ela me disse o seguinte, que é muito fácil ser mulher, por exemplo, em Portugal. É muito fácil ser mulher em Portugal, é muito fácil ser mulher em São Tomé e Príncipe, e é muito fácil ser mulher no Brasil. É, Porque, por exemplo, eu também poderia dizer, é muito difícil ser mulher em São Tomé e Príncipe, mas é mais fácil ser mulher em Brasil em relação a São Tomé e Príncipe. É mais fácil ser mulher em Portugal em relação a São Tomé e Príncipe,
porque nós tínhamos uma sociedade muito conservadora, uma sociedade muito machista, e que aos poucos nós procuramos, nós estamos a tentar abrir isso e a dar espaço para as mulheres conseguirem achar o seu lugar de direito, achar o seu lugar de igualdade com os homens, principalmente na arte. E a nossa arte reflete muito isso. A nossa arte, se formos ver antiga, nas artes clássicas, a nossa arte reflete muito nisso. As mulheres não faziam os papéis dos homens, tinham que ser simplesmente os homens a fazer os papéis das mulheres, porque os homens viam que as mulheres tinham que especificamente estar em casa a lavar, cozinhar, a fazer os deveres de casa. E mesmo na época de namoro, na nossa sociedade, nós temos uma poetisa de nome Alda do Espírito Santo. Ela tem num dos poemas dela, ela diz, num dos poemas, acho que é um dos jograis dela, ela diz que nos tempos da avó Maguita, ou coisa assim, a mulher não podia escrever carta, não podia ler nem escrever para não escrever carta ao namorado, coisa assim. Quem souber mais que me corrija. Mas basicamente o que ela estava a dizer era o seguinte: na sociedade as mulheres não podiam escrever, ler ou escrever, porque se aprendessem a ler ou escrever, iam escrever carta ao namorado. Os pais proibiam com essa intenção, que se elas soubessem ler e escrever, iam escrever carta ao namorado. Então, privavam as mulheres disso. A minha avó, por exemplo, é, é a experiência viva disso. A minha avó sempre conta a história. A minha avó, por exemplo, não sabia ler nem escrever, mas era uma pessoa super, super inteligente, mas não sabia ler nem escrever porque os pais não permitiam, porque tinham medo que ela aprendesse a escrever para não escrever carta ao namorado. Coisas dessas, estás a ver? E é A um gente ganho. tem, Yeah. a gente tem várias questões aí, né? E cada país tem o seu tempo, né? Yeah. Yeah. O que não serve mais para a gente nesse país. Yeah. É legal você citar a sua amiga, né? Porque a gente também não pode ficar falando muito, né? Porque não é o nosso lugar de fala também. Exato. Então é legal quando você cita, né, o comentário da tua amiga, mas eu acho que também a gente tem pode ir depois aqui a gente tem que deixar mesmo para as mulheres, porque a gente pode cair nos equívocos como homens, né? Mas eu vou então seguir por outro caminho aqui. Sim, sim. Primeiro, o Chagas está dizendo o seguinte: conheci o amigo Joel Beija-Flor em agosto de 2018, no Festiluso, em São Luís do Maranhão, Brasil. Eu já vou falar dos festivais, viu, Joel? Então, Sim. E a Creuza está perguntando, a Creuza Borges, diretora do Dragão 7, perguntando quantas cias de teatro tem em São Tomé e Príncipe. Você tem ideia? Bem, olha, assim, acho que temos em ativo, as cias que temos em ativo, eu vou chutar um número, mas acho que chegamos por aí aos 5 ou 6 que temos em ativo, mas temos vários grupos, mas que temos em ativo, pelo menos com um mês ou outro a aparecer, a fazer apresentações, pode chegar aí 5 ou 6. Por quê? Porque o teatro ali ainda não dá muita rentabilidade e as pessoas acabam por enveredar por outras áreas para poder ter a forma de se autossustentar, e o teatro chega a ficar no segundo, terceiro ou quarto plano. Então passamos a ter por aí 5, 6 cias em ativos. Não estou muito bem, não sei se estou muito bem no certo, mas é mais ou menos esse número que estão em ativo a trabalhar. Entendi. Deixa eu só ver aqui, os amigos estão escrevendo, Valéria Santos, Eliel, estão dizendo que o microfone está tendo muito eco. Eu já falei a caixa de som. Eu acho que é a caixinha de som. Vou colocar mais longe. Só um segundo, gente, desculpa aí. E esse microfone é muito sensível, então não sei se está reverberando com a caixa. Melhorou aí, Eliel. Ilza melhorou o som, Valéria. Bom,
Enquanto as pessoas escrevem aí, eu vou seguindo. Você veio ao Brasil a primeira vez para o festival, no circuito de teatro português, no Brasil 7. Perfeito. Dragão E 7. então, conta um pouquinho dessa trajetória aí pelo circuito de teatro português. E você veio também para o Festival, né, que é o festival Exato, exato. no Piauí, né? Exato, exato. É, Beleza. yeah. Bem, eu acho que é, quando fomos para o Brasil, a experiência que eu tenho, se calhar, foi novo para mim, foi quase tudo novo. E, e pronto, o que é que eu posso dizer? Gostei muito da recepção do pessoal em Brasil, gostei muito da recepção e conheci pessoas novas e também a minha viagem, a minha primeira viagem, tanto como as outras também que foram surgindo, a minha viagem serviu-me como uma escola. Foi uma grande escola para mim, das principais escolas, porque eu pude ter contacto com teatro ou peças de teatros de vários peças de teatro de vários grupos, de várias companhias e que assim me permitiu abrir mais o meu horizonte, o meu pensamento, a minha reflexão, porque eu antes estava mais eh, focado ou só absorvia mais daquilo que, ou seja, daquilo que me ensinavam ou daquilo do teatro que nós fazíamos. Eu quando saí, fui ao Brasil como a minha primeira experiência, fui vendo vários grupos, fui vendo várias apresentações e fui tendo contato, fui tendo. Olha, foi uma escola, foi uma grande escola que para mim eu guardei como não sei, guardei como se fosse um arquivo, tá para mim da minha memória como um arquivo que nunca mais sai. E espero mais uma vez voltar, sempre que tiver a oportunidade de voltar ao Brasil, espero voltar. Lembrei agora de uma das experiências que foi. Ó, Nós, antes de nós antes. seguir, Yeah, tá me ouvindo? estou a ouvir sim. Ainda tá rolando eco aí, gente? Me informe. Já desconectei o microfone e estou com o outro. Vamos ver. Yeah. E antes de seguir, Joel, vai Sim, mais sim. para a tua direita aí, porque você está descansando. Tá bom assim? Isso, tá Ok. ótimo. Tá bom, Valéria mano. Santos, obrigado por Yeah. acompanhar a gente aqui, tá? Bom Ok. descanso, até a próxima. Sexta-feira tem mais, hein? Terça-feira tem mais. Ok. E tá bom. Pronto, lembrei de uma das experiências que foi. Nós estávamos aí para o Brasil e o pessoal que nós estávamos a representar a companhia da Cacau e o pessoal da Cacau mandou muitas recomendações que nós não podíamos isso, não podíamos aquilo, não podíamos isso, não podíamos, porque também eles tinham um pensamento conservacionista porque nós saímos de uma ilha para ir para um Brasil, país grande e principalmente São Paulo. E então o pessoal mandou muita recomendação. Quando nós chegamos no aeroporto, que encontramos o pessoal da companhia de Dragão 7, eles disseram assim: espera aí, nós estávamos a pensar que vinham menores de idade, mas no fundo já veio pessoas de. Estás a ver? Eles pensaram que vinham pessoas de menor de idade, mas no fundo foram pessoas maiores de idade, por causa de recomendação que. Mas Ah, pronto, gostamos bastante. Conheci a Letícia Bortoleto, conheci a Creuza Borges, conheci o Daniel, conheci um leque de pessoal. Pá, foi uma experiência, foi uma escola, mais do que experiência, foi uma escola. Yeah. é, o, o festival é para isso. Yeah. É para trazer também o circuito de teatro em português, que agora vai virar um festival, né? É para isso. Ainda está reverberando, gente, porque já mudou, já mexi aqui tudo. É para esse intercâmbio mesmo, para trazer essas companhias, outras companhias, Uhum. e trocar teatro, trocar figurinha, trocar arte. Sim.
né, e proporcionar essas experiências também. Eu também, a minha primeira viagem para fora do Brasil foi com o Dragão 7, foi para um festival, foi para um circuito de teatro também. Então, isso é bacana, né? Essa coisa que o teatro nos proporciona. E o que eu ia te perguntar? O Festival do Pelé, você se adaptou bem lá, né? No Piauí, pela temperatura, né? No Festival do Pelé, grande Pelé, um grande abraço, Pelé, se estiveres a assistir, eu deixei um grande abraço aqui para ti. No Festival do Pelé, nós também gostamos muito. Eu acho que se calhar foi no Festival do Pelé. No Festival do Pelé foi o festival que os meus colegas mais se sentiram em São Tomé. Por causa da comida, por causa da dimensão territorial do espaço. Daniela está aqui até assistindo. Epá, não vou mandar beijinho para o homem. Daniel, grande abraço, Daniel. Pode mandar, Daniel. Brincadeira. Estou a brincar com o Daniel. Pronto, e foi isso. E nós chegamos num festival em que nós tínhamos a comida muito parecida, a feijoada deles era muito parecida com a nossa feijoada. E só que a única coisa foi o clima, a temperatura, que era muito forte. Eu cheguei a adoecer ali, mas depois tinha amigos ali que me ajudaram e também a recepção. E é um festival. Teresina foi um lugar muito quente que eu já fui também. Nossa. Por acaso, é assim. É demais. Antes de tu dizer alguma coisa, irmão, eu queria só para a gente calhar se a gente vai fechar este assunto com o festival, eu queria dizer que nós precisamos ter coisas dessas, de festivais desses, para que nós para conseguirmos trocar de ideias, para conseguirmos expor o nosso trabalho. Festivais desses precisam existir, porque se não existisse festival, a nossa autoestima estaria muito mais em baixa do que com o festival. O festival, para mim, é um trabalho de revolucionários. Só os revolucionários conseguem fazer festivais. Nós não fazemos ideia do quão esse pessoal batalham para poder ter o festival todos os anos a reproduzir. Muito obrigado a todos lá em Brasília. Você está certo. Você está certo porque, assim, Creuza Borges, toda a equipe do Dragão 7 são revolucionários. O Pelé, ele é um revolucionário. Toda a equipe dele lá. É uma galera que batalha muito para fazer acontecer e corre atrás do dinheiro e organiza. E o dinheiro nunca é suficiente e produz algo grandioso e único, assim, com pouco dinheiro. Então, é gente que merece todo o nosso respeito. E, cara, o seu grupo... Não, eu ia falar outra coisa. Você fez bastante publicidade, né? Fiz. Bonitinho. Fiz, mas acho que, não sei se... Pronto. Eu fiz a publicidade, fechei um ano inteiro com uma marca em São Tomé e Príncipe. Não sei se eu falar o nome da marca aqui vai gerar publicidade, mas pronto. Pode falar. Foi a marca CST em São Tomé e Príncipe. Fechei um ano de publicidade com eles. Eu era garoto propaganda deles. Teve o lado bom. Eu experimentei o lado bom e também senti a consequência de explorar esse lado bom, que é a coisa que a fama traz. Não gostei muito de explorar a fama, eu simplesmente quero fazer o meu trabalho e eu não gosto muito de fama. Mas a fama, você desfrutou do dinheiro da fama? Um pouquinho, mas deu pro gasto. Mas não foi lá grande coisa, Nunca cara. Não foi lá grande coisa. As pessoas acham que é muito dinheiro. Meia dúzia de gente que ganha dinheiro de verdade, né? A gente ganha, quando acontece algo do tipo, é um dinheiro para te manter um períodozinho, não é nada. Mas é legal também, né? Claro, é bom. É bom. Por exemplo, no meu caso, eu só virei ator de verdade das pessoas, pelo menos para minha cidade, né? E alguns familiares e amigos, a partir do momento que eles me viram na televisão. Esse pensamento bobo, bacana. Então, tem esse outro lado. E esse é um caminho também para as pessoas te valorizarem enquanto ator, ou que seja, né?
Yeah. Não sei Pois, você, né? Mas para mim foi assim. pois. Eu para te E, dizer, cara, yeah. agora, no teu Diz. país, assim, quando vocês viajam, vocês têm algum apoio do governo para montar espetáculos? Vocês têm algum subsídio? Não. Pelo menos no meu caso, eu falo especificamente na experiência que eu tive, das viagens que eu já fiz. Nós começamos a viajar a partir de 2014. Todos os anos nós viajávamos, só com interrupção a partir de 2019. E então, quase todas as viagens que fiz e que já fiz com os colegas, era simplesmente de acordo as nossas mobilidades e também com a mobilidade e com a vontade do festival que estiver a convidar-nos. Só para ter noção, da última vez que nós fomos ao Brasil, assim tá bom, né? Da última vez que nós fomos ao Brasil, no festival, tanto para o festival em Teresina, que é o festival que é dirigido por Pelé, e o festival em São Paulo, que é dirigido por Creuza Borges. Nesses dois festivais que nós fomos, nessas duas últimas vezes, a Creuza sentiu na pele e o Pelé também sentiu na pele um pouco o nosso sofrimento, porque nós já tínhamos a passagem e tudo garantido. A única coisa que nós precisávamos era de visto. Nós precisávamos apenas de visto. Nós fomos para a embaixada de Brasília em São Tomé e Príncipe. O que o moço na embaixada de Brasil disse-nos foi assim: olha, vocês são uma companhia assim, mas precisamos de um aval do Estado, do vosso Estado, para autorizar ou dizer alguma coisa para que nós, em função disso, possamos dar vocês um visto. Irmão, nós andamos nisso, nós andamos nisso, nós andamos nisso e não conseguimos o visto. No final das contas, cada um teve que emprestar, dos amigos, dos familiares e tal, teve que emprestar para poder pagar o visto, até porque nós já estávamos a sentir o investimento que o outro lado fez, a apostar em nós. E ainda mais, nós estávamos a sair a representar um país. Eu não quero aqui criticar o país e tudo, mas eu acho que naquele lado eles foram um pouquinho maldosos conosco. E o que é certo é para ser dito. E não nos deram visto, nós temos que desenrascar o visto da nossa própria vontade. Mas pronto, o importante é que nós fomos, correu tudo bem. O país não é culpado por causa de algumas cabeças que estão lá a fazer coisas ou que não Claro, entendem claro. muito bem, não entendem muito bem o objetivo daquilo que nós fomos fazer, mas nós conseguimos pelo menos aparecer e honrar o país, nós conseguimos fazer isso e também honrar o teatro e fazer a festa acontecer. Nós conseguimos e foi bom. Claro. A gente aqui também, por muito tempo, a gente conseguia, por exemplo, para ir para Portugal e outros países representar o nosso Brasil, a gente conseguia, no mínimo, passagens. Porque normalmente tinha um grupo sempre muito grande, 12 pessoas, 13, 15. Yeah, Como é que você financia tudo isso? yeah, Né? yeah, E aí você tem um teu país dizendo, olha, nossos artistas, sabe, nós, mas não ajuda? Não dá, né? yeah. E é nosso assim, né? Então a gente conseguia as passagens. Agora, nesse governo, já começou, depois do golpe em 2016, as coisas começaram a mudar muito, né? E a gente está passando por muitas dificuldades hoje. Enfim, que é uma batalha nossa aqui. E a gente vai conseguir virar esse jogo aí, vencer essa turma aí, esses canalhas que estão aí Acho no que, acho poder que, público. acho que para ser sincero contigo, para ser sincero, se formos ver a história muito atrás e tal, o Estado nunca, dificilmente foi muito, muito, muito parceiro da cultura. Sempre houve artistas a contradizer ao Estado, sempre houve artistas isso, aquilo. O Estado até pode apoiar um ou outro, mas dificilmente foi parceiro total da cultura. Eu não sei por que isso acontece ou por que aconteceu, mas dificilmente foi parceiro da cultura. Por exemplo, mesmo aqui em Portugal, há pouco,
Vi também do movimento da Orfeísta, que eles na altura criaram em contradição com o regime na altura, que era o regime Salazar e não sei o quê. Quase sempre, e esse movimento dos Orfeus tinha a ver com o Almada Negreiros, que é um autor português, mas que nasceu em São Tomé e Príncipe, o Fernando Pessoa, essa malta toda. Eles sempre também tinham essa luta também com o Estado. Eu acho que, pronto, eu acho que o Estado mesmo em si, eles não gostam de nós. Eles não É, gostam de né? nós. A gente aponta, né, as falhas dele, né? Amigo, ó, estamos Yeah. chegando ao final aqui, 56 minutos, já Yeah. 57. Eu Já? achei que ia dar tempo, tinha um monte de pergunta a mais aqui para fazer, achei que ia dar tempo, mas vou ter que encerrar já. Tá bem. E então, antes de te passar a palavra aí, final, quero só agradecer as pessoas que estiveram aqui na live, as que passaram, né, as que entraram e deram uma espiadinha, as que compartilharam, enfim. Muito obrigado a todos. Terça-feira, eu ainda estou conversando com o próximo convidado, mas eu acho que será alguém ligado à dublagem, alguém bem bacana. A pessoa já até me respondeu aqui no WhatsApp, mas eu não consegui ouvir ainda a resposta, né? Porque eu estou aqui com vocês. Mas vai ser se essa pessoa aceitar, a gente será um convidado bem bacana e muito esperado. Então, terça-feira que vem, às 19 horas, teremos aqui um próximo convidado. E é isso, sigam quem puder, divulguem quem puder também. Esse vídeo depois vai subir, essa live eu vou subir para outras plataformas também, acompanhem quem puder. E deem aquela curtida na página, no YouTube também, a gente agradece. Joelson, Sim, sim, te irmão. passa a palavra aí. Yeah. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, principalmente a você e a Creuza, que me acolheu super bem lá, a Creuza e a equipa dela, que me acolheu super bem lá em São Paulo, ao Pelé e a equipa também que me acolheu, e a todos também que participaram, entraram, disponibilizaram o seu tempo para estar aqui na live, para acompanhar a nossa conversa. Eu quero também mandar um grande abraço aí para o pessoal aí de São Tomé e Príncipe, e eu espero que, opa, Chagas, muito obrigado mesmo, Chagas, e eu espero que esta quarentena seja um momento mesmo de reflexão, que nós possamos refletir e que nós, os artistas, consigamos a partir desta quarentena começar a achar o nosso posicionamento como artistas, porque eu comecei a perceber um certo tempo para cá que nós estávamos muito numa linha só de falar de amor, 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 amor conjugal, que é também bom, mas que nós temos muitos problemas sociais para nós podermos debater, e uma sociedade em que tem artistas que não abrem boca para falar é uma sociedade morta. E eu espero que essa quarentena seja uma quarentena que os artistas se reflitam muito nos papéis, sobre os papéis deles para com a sociedade. E um grande abraço a todos nós. Legal. Meu querido, muito obrigado por você aceitar esse convite, por estar aqui. É sempre bom falar com os amigos e conhecer um pouquinho da trajetória desses amigos e do país desses amigos, né? São Tomé e Príncipe é um país, como eu disse no começo, um país que a gente conhece muito pouco. Então, foi bem bacana aqui a gente poder, né, abrir um pouquinho aí essa fronteira. Então, gente, muito obrigado, Joel. Fica aí que a gente vai pro off. Tá? Obrigado a todos. Até terça-feira que vem. Solange, chegou tarde. Solange é uma amiga diretora de Angola. Mas veio. Que bom que veio. Obrigado. Que bom que veio. Tá? Um beijo Grande a abraço, todos. Solange. Tchau, gente. Um abraço. E fomos. Muito bem.